Olá a todos do Enfoque, meu nome é Bárbara, sou estudante de Engenharia de Software pelo Centro Universitário Internacional Uninter e é com grande satisfação que eu hoje apresento a vocês o nosso projeto de pesquisa que atualmente está em fase de desenvolvimento inicial e que seria voltado para a criação do Neuroscope, que seria então um dashboard clínico baseado em inteligência artificial, voltado para o auxílio no diagnóstico do transtorno do espectro autista em pessoas adultas. E é claro, esse projeto não está sendo desenvolvido individualmente, e sim com coparticipação de meu colega de pesquisa Hélio Leite, também estudante de engenharia de software da Uninter, e sob orientação de nossa coordenadora de pesquisa e professora da Uninter, nossa querida Nilza Grando. E bem, para contextualizar, claro, a nossa proposta, é importante retomar brevemente o conceito do transtorno do espectro autista, ou o TEA. O autismo consiste, então, em uma condição de neurodesenvolvimento que pode afetar de maneira bastante variável a comunicação, a socialização e o comportamento do indivíduo que a possui. No entanto, como o próprio nome já indica, o espectro ele é bastante amplo, fluido e profundamente individual, então ele não se manifesta da mesma maneira para todas as pessoas. E por isso é fundamental para a gente reconhecer que muitos indivíduos com autismo, especialmente aqueles que estão situados no suporte level 1, sabe, podem não apresentar sinais tão evidentes durante a sua infância, né? Acarretando no que a gente chama de um diagnóstico tardio. E é aí que a gente entra nessa diferenciação, né, do diagnóstico precoce para o diagnóstico tardio. Diagnóstico precoce sendo aquele que é realizado durante o período da infância e diagnóstico tardio aquele realizado durante o período da vida adulta após 18 anos e assim por diante. Cada um deles é responsável por trazer um impacto bastante diferente e bastante significativo na vida de cada indivíduo. Então, uma pessoa que ela é diagnosticada durante a infância, ela já cresce muitas vezes com um entendimento muito mais elaborado das suas condições e das suas limitações, bem como as pessoas que a cercam, né? Então, sabendo desse transtorno com uma certa antecedência, já fica muito mais claro para os responsáveis da criança saber o que fazer, como tratar, como que eu incluo essa criança na sociedade de uma maneira bastante adaptada, como eu incluo ela na escola, como eu adapto a minha comunicação a ela para evitar prejuízos no futuro, né? E incompreensões. Mas quando a gente fala de um diagnóstico tardio, as coisas elas podem começar a ficar um pouco mais obscuras. Esse indivíduo que passa por esse tipo de diagnóstico, já na vida adulta, muitas vezes até na velhice, ele passa anos da própria vida se sentindo à margem da sociedade sem saber o motivo. Então, ele não se compreende, ele não compreende suas próprias limitações e, sem saber disso, muitas vezes ele adota o que a área da psicologia chama de camuflagem social, onde o indivíduo ele se adapta às pessoas ao seu redor e adota os comportamentos de um indivíduo neurotípico. É como se ele estivesse colocando uma máscara ou uma fantasia e, obviamente, isso gera uma sobrecarga mental muito grande. O que, por vezes, inclusive na maioria das vezes, acarreta no desenvolvimento de inúmeras comorbidades mentais, como a ansiedade, como a depressão, como traumas de diversos tipos. Então, muitas vezes esse indivíduo chega na primeira consulta dele com um psicólogo com uma história muito extensa dessas comorbidades, que inclusive podem servir de barreira para um diagnóstico de autismo mais eficaz. Isso pode ser muito mais comum do que a gente imagina. Mas então a gente tem inúmeros estudos, inúmeras metodologias científicas voltadas para a detecção do processo terapêutico do autismo infantil, mas pouco se é referido na literatura e a prática científica ao autismo em adultos, aquele autismo de difícil identificação. Por isso, quando a gente vê gráficos referentes ao mapa do diagnóstico do autismo
no Brasil e no mundo, a gente tem uma evidência muito forte de crianças, como vem ao caso, por exemplo, aqui no gráfico que eu apresentei para vocês, do último censo de 2022, conforme foi divulgado pelo IBGE. A gente está falando, então, de uma parcela da população que, por vezes, é abandonada. E que, quando busca por um diagnóstico, este pode não ser tão preciso quanto deveria. Devido, claro, às interferências que eu citei anteriormente, né? Então, é preciso, atualmente, a gente criar e apoiar o desenvolvimento de ferramentas de apoio a essas pessoas. E, claro, é aqui que entra, então, o nosso projeto de pesquisa, o Neuroscope, né? Que seria, então, uma solução tecnológica desenvolvida com o apoio de inteligência artificial e inspirada nas metodologias modernas de análise de dados para auxílio dos profissionais da psicologia no processo de diagnóstico do autismo em adultos, especialmente nesses casos mais sutis, como eu citei, né, que frequentemente podem passar despercebidos pelos instrumentos tradicionais da psicologia. Mas, claro, não se trata, assim, de substituir a atuação clínica do psicólogo ou do psiquiatra, mas sim de ampliar sua capacidade analítica, oferecendo uma visão mais precisa e mais integrada dos sintomas, padrões de comportamento e de características subjetivas de cada paciente. A plataforma ela vai ser projetada para correlacionar dados clínicos com os critérios diagnósticos do DSM-5 para permitir uma construção de uma análise mais estruturada e mais sensível a esses perfis que citei anteriormente, né? A camuflagem social e tudo mais, e o aparecimento de comorbidades como o autismo, que são muito comuns entre pessoas adultas, autistas não diagnosticadas. E ela vai desde a coleta inicial de dados até a entrega final de visualizações interativas, como o dashboard, com um sistema que visa buscar organizar essas informações de uma forma mais acessível e personalizada para atuar como um auxílio na tomada de decisão do profissional de psicologia. Então, com isso, o nosso objetivo é, por um lado, reduzir o tempo médio necessário para o diagnóstico do autismo de uma maneira bastante moderada, porque a gente ainda sabe que temos muitas limitações referente a isso. E, por outro, a gente também pretende aumentar a acurácia clínica, sobretudo em populações que, historicamente, como eu disse anteriormente, não foram contempladas pelas ferramentas que nós temos existentes. E para tornar, então, o Neuroscope viável, nós estruturamos uma metodologia de 5 fases interdependentes e, inicialmente, a gente realiza, então, a coleta de dados clínicos, né, utilizando questionários adaptados para a fase adulta, como o ADI-R e o SRS-2, acrescido de módulos sobre camuflagem social e exaustão cognitiva e todas as comorbidades que citei anteriormente. E esses dados vão passar, então, em seguida, por um processo bastante rigoroso de pré-processamento dessas informações, que inclui aí a normalização, a imputação, a seleção automatizada de variáveis por meio de algoritmos como o Random Forest, do PCA. Na terceira fase, a gente vai desenvolver e treinar modelos de inteligência artificial supervisionada, como o Random Forest, SVM e redes neurais mais profundas, todos avaliados com métricas como sensibilidade e AUC e OC. E na quarta etapa, a gente contempla já o desenvolvimento da plataforma digital propriamente dita, né? Construída com arquitetura de microserviços, visualizações dinâmicas e APIs RESTful. Tudo pensado para facilitar a experiência do profissional que vai estar lidando com essa ferramenta. E por fim, a quinta fase envolve validação clínica e ética da ferramenta com testes junto a especialistas e análise estatística comparativa em conformidade geral com a LGPD, né? A gente sabe que é muito importante. Assim, a gente garante não apenas o desempenho técnico da ferramenta, mas também a responsabilidade social e legal do sistema. E bom, para concluir, encerrando aqui, eu gostaria de expressar minha gratidão à professora Neuza Grando, à equipe da Uninter e também ao meu colega de pesquisa Hélio Leite pela colaboração. Muito obrigada a todos!